Isso é a maior excrescência num festival de excrescências que permeia a nossa legislação. Boa noite, Paulo, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Não se deixem enganar pelas palavras bonitas, pelo juridiquês, por esse argumento de que é um direito dos presos. Esse é um direito criado no Brasil, que inexiste na maioria das democracias. O que existe nos outros países é uma coisa chamada livramento condicional, que, como o nome diz, é condicionada a uma avaliação do preso, a periculosidade dele. No Brasil, todos os criminosos têm direito à progressão de regime e terão direito também à saidinha temporária. Não procurem nenhuma explicação na lógica, na moral e nem no direito, porque o direito do Brasil virou um direito flex. Ele se adapta à ideologia que domina hoje o país. 5% desses detentos que são soltos não voltam à cadeia. Esse número é muito ou pouco? Depende. Se você for vítima de um estupro, de um sequestro ou de um homicídio cometido por um desses criminosos que estão em saidinha, para você o número é muito alto. Agora vamos esclarecer o que são essas saidinhas. Pela lei brasileira, um criminoso preso pode ser autorizado a deixar a cadeia anualmente em até 5 ocasiões. Prestem atenção, cada saída temporária pode durar até 7 dias. Somando, dá um total de 35 dias de férias para um criminoso que está preso, por exemplo, por ter jogado a própria filha da janela de um apartamento, ou por ter matado a pauladas um casal de pais de uma namorada. 35 dias de férias para os presos é mais férias do que um trabalhador honesto, decente, tem. Normalmente essas saídas acontecem em datas festivas, como Natal, Dia das Crianças, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Na maioria das comunidades, essas saidinhas transformam essas épocas festivas em épocas de medo e perigo. Porque os criminosos presos, muitos deles, saem da cadeia para ajustar contas ou para cumprir missões recebidas enquanto eles estavam presos. Parece que só os nossos legisladores não sabem disso. Investir no crime tem que deixar de ser um bom negócio no Brasil. O criminoso brasileiro tem que sentir o peso de ter cometido um crime. E esse peso inclui receber a reprovação moral de todo mundo. Nós precisamos ter a coragem moral de dizer: isto é um absurdo. Para cada criminoso, para cada assassino que recebe o benefício da saidinha, tem uma família que não vai comemorar nenhuma data festiva, porque tem um parente, um pai, uma mãe, um filho, que vai passar o Natal no cemitério, em uma cova rasa. A gente precisa ter a coragem de dizer isso. O Mota, o argumento defensor dessa medida é o argumento da ressocialização, né? Eles utilizam muito essa questão da ressocialização como um parâmetro para dizer: olha, todos merecem uma oportunidade. Mas a dúvida que eu acho que todos nós temos é a seguinte: quem mata o próprio pai, como por exemplo o Gil Rugai, que é um outro criminoso extremamente conhecido, está saindo hoje, quem mata a própria filha, está dentro de um quadrado de ressocialização? Existe ressocialização, alguma ressocialização plausível para alguém que cometeu esse tipo de crime? Não, é evidente que não, Paulo. Quem cometeu esse tipo de crime tem uma deformação moral, que em alguns casos pode envolver até uma psicopatia que está fora do alcance de qualquer sonho ideológico. Porque é isso que essa história de ressocialização é. É um sonho ideológico. Quando você olha as estatísticas no mundo inteiro, a maioria dos criminosos violentos, a maioria dos criminosos que cometem 1, 2, 3 crimes, eles têm a vida no crime e eles retornam para o crime. O índice de reincidência criminal ultrapassa 60% na maioria dos países.
No Brasil não existem estatísticas muito confiáveis, mas aquelas que a gente tem, especialmente vindas do trabalho da polícia, indicam que a reincidência criminal aqui supera 80%. É evidente que quando um sujeito joga a própria filha da janela, ele fez uma escolha moral, seja porque tem uma psicopatia, seja porque tem realmente uma constituição moral defeituosa. O psiquiatra forense Stanton Seminole tem um livro fantástico chamado A Mente Criminosa. É um livro de um especialista que estudou milhares de casos de criminosos durante a sua vida profissional. E ele diz o seguinte: o criminoso reincidente, ele tem uma deformidade moral porque ele não tem empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, ele vai usar da violência para conseguir dinheiro, para conseguir sexo, para conseguir status. Ele não tem nenhum problema em fazer isso. Se você trata esse criminoso como um pobre coitado, se você dá a ele uma chance atrás da outra para cometer novos crimes, é isso que o secretário de Segurança de São Paulo mostrou, Guilherme Derrite. Ele disse: a Polícia de São Paulo prende mais de 30 vezes o sujeito que cometeu o mesmo crime grave. Quem protege os lobos sacrifica as ovelhas. É isso o que o Brasil faz há muito tempo. Tá chegando